Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa refletindo com Emmanuel. Esse momento em que nós estamos propondo algumas ideias, despertando, chamando atenção para o rico conteúdo da série Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. São obras importantes de reflexão diária e que contém a experiência do Espírito Emmanuel, o resultado do seu longo processo de encontro com Cristo, por mais de milênio. Estes ensinamentos servem para o nosso cotidiano, atendem às nossas demandas da vida, nos auxiliam a refletir sobre os passos que nós estamos dando, a maneira como nós conduzimos a nossa presente jornada terrestre. Como foi de muita valia, tem sido de muita valia para alguns dos integrantes e para os membros do Centro Espírita Caminho de Luz, e nós decidimos criar esse programa para dividirmos, estimularmos, mostrarmos às pessoas o quanto é importante para elas lerem essas obras diariamente, lição a lição, e refletirem sobre o seu conteúdo. Então, mais do que nós trazemos aqui ideias, interpretações que não seriam adequadas pelas nossas imperfeições, nós estamos só com o intuito de estimular, alertar, mostrar ao internauta amigo para que ele vá lá, pegue a obra, leia a lição, tire as suas conclusões e empregue essas conclusões no seu dia a dia. No momento, nós estamos atendendo a obra Caminho, Verdade e Vida. E hoje, nós vamos tratar da lição 97. Muito importante, a lição 97, cujo título é Amas o Bastante? E o comentário de Jesus em João, capítulo 21, versículo 17. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Vamos ao comentário de Emmanuel. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios, que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Observemos como essa lição afeta o trabalhador do movimento espírita.
porque o Espiritismo é uma religião que nos conclama ao estudo, nos conclama a nós palmirarmos a vasta literatura espírita. Hoje, nos parece que são poucas as religiões que detêm uma vasta literatura para apoiar o trabalho do seu seguidor, como a literatura espírita, como o espiritismo. Mas é importante o conhecimento, ele é fundamental. Né? É importante eu ter o conhecimento, eu conhecer as obras básicas de Allan Kardec, é fundamental eu buscar a boa literatura espírita, que, inclusive, nós temos um programa Dica de Leitura Espírita, onde nós tratamos disso, é importante. É importante o estudo diário, o estudo cotidiano do Espiritismo, é importante. E é importante o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, diariamente, por exemplo, é importante. Então, tudo isso vai me dando ferramentas para que eu possa olhar o mundo, para que eu possa olhar a minha vida, para que eu possa enxergar o meu caminhar. Dito isso, fica a questão, mas então o que demais eu preciso? E aí entra a reflexão do Espírito Emmanuel, porque ele nos traz uma reflexão sobre a pergunta que Jesus faz, insistentemente a Simão Pedro. Ele sabia que Simão Pedro tinha o conhecimento. Simão Pedro já havia escutado Jesus falar várias vezes, ouvira da boca de Jesus os conhecimentos mais importantes para viver a base do Evangelho. Simão Pedro tinha escutado. Era um homem que, se não tinha verniz intelectual, cultural, detinha, no entanto, a curada perspicácia. Era um espírito bastante preparado para a missão. E Jesus, sabendo da missão que Simão Pedro tinha pela frente, como realmente ele desempenhou, cumpriu o seu papel, Jesus pergunta: amas-me? Durante 3 vezes. Então, se aplicarmos a nós vamos entender que Jesus sabe da nossa missão, dos compromissos que nós temos com o Espiritismo, dos compromissos que nós assumimos com Jesus antes de reencarnar, de, nesta encarnação, à luz de Kardec, trabalharmos pela divulgação do seu Evangelho e mais, fazemos a nossa transformação, a nossa inadiável viagem ao interior. Essa é a nossa missão. E ele sabia disso. Mas ele pergunta, e ele sabe que nós temos o conhecimento. Ele está acompanhando, ele está vendo que nós estamos estudando, nós estamos nos dedicando, é bem verdade. Nós vemos muitas pessoas se dedicando ao estudo, né? Colaboradores dos centros espíritas procurando, dentro das suas dificuldades de vida pessoal e profissional, a ter o conhecimento, adquirir o conhecimento. Nós vemos isso diariamente. É de louvor esse papel que nós estamos fazendo. Mas Emmanuel nos alerta que isto talvez não seja o suficiente para que eu cumpra com a minha missão. E aí ele diz, nesse parágrafo, né, Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios. Não deseja inteirar-se os conhecimentos do colaborador, ele já sabe os temas. E relativamente a Jesus, a gente já conhece Jesus. Nós já sabemos quem é ele. Né? E nem mesmo, diz Emmanuel, eu acho isso fantástico do Emmanuel, ele diz, nem mesmo reclama Jesus compromisso formal, que é nada da boca para fora. Ele já sabe de tudo isso. O que ele pretende saber apenas de Pedro e de nós é se nós o amamos. E aí a coisa aperta. Né? Deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvem, são superadas. Então, ele já sabe, nós estamos ainda tentando mostrar para Jesus que a gente tem conhecimento, que a gente trabalha, que a gente tem compromisso com ele. Muito que bem, excelente. Mas a proposta do Emmanuel vai além. Já não está mais se falando nisso. Está se perguntando, amas Jesus?
porque daí muda de patamar a nossa relação com Jesus de Nazaré. Porque diz aí, se o discípulo possui suficiente provisão de amor, dessa essência divina, a tarefa mais dura converte em apostolado de bênçãos promissoras. Ganhamos condições para superar qualquer obstáculo, para suportar qualquer tarefa mais dura. O que significa dizer, por dedução lógica, que se eu não estou conseguindo vencer os obstáculos, se estou fugindo de algumas tarefas mais duras, é porque, na verdade, ainda eu não amo Jesus e preciso amá-lo. E aí, Emmanuel diz, é imperioso o verbo, é imperioso que coloca, é imperioso. Deixa bem claro isso. Reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito. As indagações são louváveis, mas somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tiveres amor. O que nos traz uma reflexão que é de ordem íntima e pessoal. Eu vou abandonar o estudo agora? Eu vou deixar de fazer o estudo? Não, eu continuo estudando. Eu continuo buscando Kardec, eu continuo diariamente lendo o Evangelho, eu continuo fazendo tudo isso, fazendo as palestras, participando dos estudos, da reunião mediúnica, aplicando o passe. O que se coloca com essa reflexão de hoje é se eu consigo colocar, além disso tudo, o amor a Jesus. Refletir se realmente eu estou disposto a determinadas renúncias, a determinadas dedicações, a aguentar determinadas imprecações, agressões, em nome do Cristo. Se eu consigo entender mesmo, e percebamos como isso é difícil, não é uma tarefa fácil, porque nós estamos aprendendo a raciocinar com isso, se eu realmente consigo identificar na minha vida cotidiana, pessoal, profissional ou na atividade espírita, se eu consigo entender que suportar certas coisas é ter amor a Jesus. Normalmente a gente diz, eu não suporto isso, eu não aguento mais isso, eu não quero. Excelente. Mas a pergunta que fica, isto é realmente em nome de Jesus? Ou é simplesmente uma desculpa que eu dou e aí eu fujo daquele compromisso que diz algo em relação à minha vida? Isso é uma reflexão muito importante. Difícil, profunda, mas imediata, como nos propõe o Espírito Emmanuel. Já falamos demais. Se você gostou, dá uma olhadinha lá na lição, dá uma refletida e pergunte-se, eu amo Jesus? Com tudo isso que Emmanuel traz, Jesus conosco sempre.